Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados. A opinião pública e a agenda política tendem a focalizar-se no que é imediato e urgente, descurando, por vezes, a importância fundamental de problemas como a demografia e a natalidade. Na última década, temos vindo a assistir a uma forte tendência da inversão da pirâmide demográfica, o que revela uma diminuição significativa do grupo jovem devido à baixa taxa de natalidade e a um alargamento do topo que representa a população idosa acima dos 65 anos, consequência natural do aumento de esperança média de vida. Este é um problema grave e que tem efeitos ameaçadores no nosso futuro coletivo. A demografia de um país é uma questão estrutural. À semelhança do resto da Europa, Portugal vive uma crise demográfica sem precedentes e a Madeira não foge à regra. A baixa natalidade e o aumento da esperança média de vida são determinantes para o envelhecimento da população, gerando problemas transversais muito relevantes e que a todos nós dizem respeito. O índice de fecundidade das mulheres portuguesas é o quinto mais baixo da União Europeia e, se Portugal, nos próximos anos, não adotar medidas que invertam esta tendência, o país perderá até 2030 cerca de 1 milhão de habitantes, ficando 41 idosos por cada 100 portugueses em idade ativa. No inquérito à fecundidade realizado em 2013 pelo Instituto Nacional de Estatística e pela Fundação Manuel dos Santos, mais de 90% dos inquiridos defendem mais incentivos à natalidade na área dos benefícios fiscais, subsídios de apoio à educação e à saúde e redução de impostos a famílias com filhos, bem como facilidades nas condições de trabalho para quem tem filhos. Cerca de 70% dos homens e das mulheres inquiridas dizem ter menos filhos do que aqueles que gostariam de ter. A baixa taxa de natalidade contribui para um decréscimo da população total, que ficará igualmente mais idosa, conduzindo a uma diminuição significativa do número de cidadãos em idade ativa. Esta mudança demográfica trará alterações sociais profundas, nomeadamente na proteção social, no alojamento e no trabalho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta crise pode ser caracterizada pelos seguintes fenómenos. Uma evolução muito positiva da esperança média de vida, que no meio do século que terminou em 2010, aumentou 16 anos, situando-se nos 79,6 anos. Uma acentuada redução da fecundidade, traduzida numa diminuição do número de nascimentos. O índice sintético de fecundidade foi, em 2011, 1,35 filhos, muito abaixo dos 2,1 filhos necessários para manter a reposição das gerações. E o retardar do nascimento do primeiro filho, em que a idade média da mulher é atualmente 29 anos, o que corresponde a um aumento de 5 anos no último quarto de século. Uma evolução negativa do saldo migratório a partir de 2011, com mais saídas do que entradas no país. Da conjugação destes fatores resulta uma população envelhecida, em que a média etária é superior a 40 anos, apenas 15% dos residentes em Portugal têm menos de 15 anos e cerca de 20% têm uma idade superior a 64 anos. Uma tendência do declínio do número de ativos por pensionista, atualmente situado no 1,5. Um processo de transição demográfica que, para além do envelhecimento da população, tem como consequência uma menor criação de riqueza potencial para o país e terá efeitos marcantes na sociedade portuguesa futura. O reduzido número de jovens hoje transformar-se-á
num reduzido número de cidadãos em idade ativa no futuro. Afetará o crescimento económico, contribuindo para um déficit orçamental e compromete a sustentabilidade da segurança social. As causas mais evidentes para a diminuição do número de nascimentos que se tem vindo a verificar nos últimos 10 anos são várias, mas poderemos enumerar algumas. A destruturação das famílias, o desemprego, a descida dos salários, a incerteza de um futuro sustentável e promissor, os custos elevados de criar e educar um filho, e as mulheres optarem por investir mais nas suas carreiras em detrimento da maternidade. São já conhecidos os efeitos das eventuais consequências do declínio demográfico na organização do Estado, quer ao nível da responsabilidade do Estado Social, quer ao nível da educação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, avaliemos o panorama regional. Em 2012, a população estimada na região autónoma da Madeira, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e com a Direção Regional de Estatística, era de 263.091 pessoas, tendo-se observado, relativamente a 2011, um decréscimo populacional de 1.145 pessoas, um saldo migratório negativo e um saldo natural negativo. Os municípios do Porto Muniz, Santana e São Vicente registaram os maiores decréscimos populacionais, menos 23,3%, menos 18,6% e menos 12,8%, respectivamente. Se não forem tomadas medidas, uma projeção da Eurostat aponta para um total de 233 mil habitantes em 2025. À semelhança dos anos anteriores, em 2012, o índice de envelhecimento fixou-se em 96,6 pessoas idosas por cada 100 jovens, sendo o fenómeno do envelhecimento populacional mais acentuado nas zonas rurais. Em 2012, a população jovem representava 16,1% da população total da região autónoma da Madeira e as pessoas idosas 14,6%. O número de nascimentos em 2013 na Madeira decresceu significativamente. Vejamos, em 2003 nasceram 3.157 bebés e, passados 10 anos, nasceram menos 1.322 bebés, o que corresponde a uma quebra de 42%. Entre os dois recenseamentos, 2001 e 2011, a população residente aumentou 9,3%. Todos os municípios da zona norte da ilha registraram decréscimos acentuados. Estes resultados traduzem um aumento da concentração da população na costa sul, em detrimento da costa norte. Paradoxalmente, a construção e o melhoramento de vias de circulação entre o norte e o sul da ilha não propiciaram um aumento populacional nos concelhos do norte. Em 2012, a densidade populacional da região autónoma da Madeira era de 329 habitantes por quilómetro quadrado, com o Funchal a registrar o maior valor, 1.439 habitantes por quilómetro quadrado, contrastando com o Porto Muniz, com 31,5 habitantes por quilómetro quadrado. O Governo Regional, no âmbito do quadro autonómico, não foi capaz de adotar medidas eficazes e duradouras para minimizar a quebra significativa do número de nascimentos e a desertificação dos concelhos do Norte. E teve todos os meios para fazê-lo. Simplesmente a questão demográfica nunca foi uma prioridade para este Governo e, nesta matéria, não houve visão estratégica. A questão demográfica condiciona e condicionará o nosso futuro, pelo que urge desenvolver e reforçar políticas regionais que atuem sobre causas e mitiguem as consequências do declínio demográfico. Termino já, Sr. Presidente. Todas as iniciativas que possam ser tomadas com o objetivo de promover apoios à natalidade, às famílias numerosas e para combater a desertificação das zonas rurais têm custos. O CDS defende que, para um debate útil, é necessária uma avaliação prévia desses custos. Chegou o momento de darmos prioridade a estes temas. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados,
O declínio demográfico só será uma fatalidade se continuarmos a olhar para o lado e não tivermos a capacidade de definir as verdadeiras prioridades. O Grupo Parlamentar do CDS irá trabalhar no sentido de avaliar e propor medidas orçamentais que possibilitem os incentivos à natalidade e a minimização da desertificação das zonas rurais. Muito obrigada.